Vamos lá, pessoal, nossa aula de correção do exercício do módulo da gente, tá? Lembrando que na última aula a gente falou sobre o quê? Análise, foi? E aí nós temos o exercício que eu passei para vocês, onde vocês iam colocar esses exercícios lá no Classroom, certo? Na nossa plataforma lá, né, que a gente está começando, estamos aprendendo a trabalhar com ela, né? Isso é um processo mútuo. Se é novo para vocês, também é novo para a gente, né? Toda aula, todo momento de chat, a gente tem que estar falando isso. Se a gente erra, não é culpa da gente. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, eu estou fazendo o meu máximo e espero que o meu 100% seja para você pelo menos 80%, que para mim já está de bom tamanho. Beleza? Então vamos lá fazer a correção aí, ó. A correção das questões que eu pedi para vocês fazerem em casa. Lembro muito bem que eu pedi para vocês fazerem a questão do praticando, tá? Eu vou escolher algumas questões aqui do praticando e vou fazer para vocês, porque não dá tempo de fazer as 10. Se eu respondesse as 10 questões, eu ia ficar o tempo todinho aqui só respondendo questões para vocês. Como a gente não quer isso, né? A gente não quer isso, só resolução de questão, também a gente precisa ver um novo assunto. Então eu vou responder ali umas 3, 4 questões para vocês e depois a gente prossegue, tá? Sabendo vocês que eu irei olhar as questões que vocês postaram lá no Classroom, beleza? Então vamos lá. Se a gente for aí para a nossa primeira questão, vou fazer a primeira, deixa eu ver. Primeira questão, vamos fazer a primeira, né? Primeira de uma senha, olha só. Ele fala o seguinte: observe a imagem a seguir que representa o formato de uma senha utilizada para abrir alguns tipos de cofres. Considerando que todos os algarismos numéricos de 0 a 9 podem ser utilizados, qual o número total de senhas que podem ser escritas para codificar o cofre? Ó, pessoal, para fazer a senha desse cofre, para codificá-lo, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, são senhas de 5 dígitos, e eu posso usar em cada casa, do número 0 até o número 9, eu vou fazer o seguinte, ó. São 5, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que em nenhum momento ele disse que a senha tem que conter números distintos, né? Isso foi uma boa, porque pode haver repetição. Então, se eu posso usar de 0 a 9, de 0 a 9 na primeira casa, eu posso usar 10 números. Ou 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Se eu posso usar de 0 a 9 na segunda casa, mais 10 números. E assim sucessivamente, ó. E aí basta que eu faça uma multiplicação. Se eu multiplicar o número 10, ele por ele mesmo 5 vezes, né? Eu tenho, na verdade, uma potenciação de 10 à quinta, que é 10 acrescido de 5 zeros. E aí eu tenho 100 mil. Oh! Então, se eu lhe der um cadeado, ou uma senha de um cofre, que seja composto por 5 dígitos, e eu disser que se você abrir o cadeado, o que tiver lá dentro é seu, e sabendo que você pode repetir todos os números, então você tem que tentar 100.001 vezes, né? 100 mil? Não. No caso, você tem que tentar 100 mil vezes para poder abrir, né? Abrir o cofre, né? Seria o mínimo de tentativas que você teria que dar para poder abrir aí o nosso cofre, beleza? Essa é a nossa primeira questão. Vou fazer a questão de número 8, certo? A questão de número 8 fala o seguinte, ele me dá a seguinte expressão: 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n sobre n mais 1 fatorial é igual a 1 sobre 240. Não é isso? Isso mesmo. Certinho. Pessoal, observe o seguinte, tá? Essa questão, por que eu quis fazer essa questão? Porque essa questão é interessante. Essa questão,
a parte de cima dela é uma soma de Gauss. Não sei se vocês vão lembrar lá da nossa aula do primeiro ano, progressão aritmética. Progressão aritmética trabalha com a definição de soma de Gauss. É o primeiro, né, o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termo dividido por n, por 2, né, dividido por 2. Então, se isso aqui representa uma soma de Gauss, eu posso reescrever como sendo n mais 1 vezes n dividido por 2. E isso daqui só a parte de cima. Ah, professor, não estou me recordando não. Então aproveita, essa é a hora. Vai lá e busca uma videoaula, tá, no YouTube sobre progressão aritmética. Soma dos n termos de uma progressão. E aí você vai ver o que eu estou falando, tá? O professor vai lá e vai falar algo do tipo: se você tem a soma de n termos e existe uma correlação entre eles, ou seja, existe um número fixo chamado razão, porque 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, e assim sucessivamente. A razão é 1 aqui. Então isso aqui é uma progressão aritmética. Se é uma progressão aritmética, eu posso aplicar a definição da soma de Gauss. Então a soma de Gauss vai ser o primeiro mais o último termo, vezes a quantidade de termos, que é n, que eu não sei quanto vale n, tá? É um número qualquer, dividido por 2. Então, isso aqui só é a parte de cima, beleza? Tendo isso, isso aqui vai ser dividido por n mais 1 fatorial. Eu já poderia ter feito alguma coisa aqui, vocês querem que eu faça? Então, vamos deixar assim. E isso daqui vai ser igual a 1 sobre 240. Beleza? Essa é a nossa questão, ó. Deixa eu ver se o primeiro passo está certo. Primeiro passo certíssimo. Então, agora o que é que a gente pode fazer com esse cara aqui? Eu posso trabalhar um pouco com esse, porque é o seguinte: quem é o menor cara daqui? O menor cara é n. Então, eu vou transformar esse até chegar em n, ou até chegar em mais de que n, tá? Porque n vai ficar n fatorial. Então, vamos ver como é que fica. Então, eu vou ter n mais 1 vezes n sobre... E aí, eu já vou conservar a primeira e multiplicar pela invés da segunda, tá? Depois vocês fazem isso aí na casa de vocês. Esse 2 vem para baixo e vai multiplicar n mais 1 vezes n fatorial. Deixa eu conferir no meu módulo para ver se o meu módulo para em n, tá? Só para tirar essa duvidazinha. O meu módulo para em n menos 1. Então, vamos parar em n menos 1 também. Porque eu fui olhar porque eu estava vendo que aqui acima também tem n e eu posso cortar. N menos 1, e aí ele para, fatorial. Igual a 1 sobre 240. Observe o que é que acontece aqui. N mais 1 cai com N mais 1, N cai com N. Ah, eu já estou conseguindo entender o que é que essa questão vai fazer agora, a partir dali. Eu já sei tudo dela, tá? Só olhar para esses dois cortes que eu fiz. Eu já sei qual é o caminho dela. Já sei até quanto é que vai dar aquilo ali, tá? Eu não, eu tenho certeza que aquilo ali vai dar em torno de n vai ser igual a fatorial, corta fatorial, fatorial, vai dar 6. Será? Vamos ver. Olha só. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar e reescrever. Isso aqui ficou 1 sobre 2 n menos 1 fatorial igual a 1 sobre 240. Vocês percebem que aqui tem 2 e aqui tem 2? Né? 240 também tem 2. Ou se preferir, vocês podem observar. O 2 está multiplicando, vai passar... Ou o 2 está dividindo, vai passar lá em cima multiplicando, né? Na verdade. Então vai ficar 1 sobre n... Não, vamos fazer assim, vamos fazer meio pelos extremos. Já que eu tenho 1 e 1 em cima, né? Meio pelos extremos. Então vai ficar 2 vezes n menos 1 fatorial igual a 240. N menos 1 fatorial vai ser igual a 240 sobre 2. N menos 1 fatorial vai ser igual a 120. Ora, agora sim, olha só que interessante. 120 é 5 fatorial. 5 fatorial. Se eu tenho fatorial em ambos os membros, eu posso eliminar os fatoriais, tá, pessoal? Então, n menos 1 é igual a 5, n é igual a 5 mais 1, n igual a 6. Viu aí que dava 6? Olha só, quando eu olhei para aqui, na hora que eu cortei os n's, eu vi que dava 6, tá?
Então, observe o quanto de passo eu já conhecia dessa questão, a partir do momento que eu cortei. Certinho? Então, é assim que vocês têm que pensar na matemática. Vocês têm que pensar nela uma coisinha lá na frente. Porque se vocês só pensarem lá atrás, vocês não conseguem visualizar o que possa acontecer com a sua conta. Você não vai saber qual é o caminho a seguir. Então, é bom que você tenha um caminho de raciocínio, tá? Para você prosseguir com a sua conta. Vamos observar aqui mais uma questão. Responder a questão número 1, a questão número... Vamos responder a questão 6. Ele pede para simplificar. Vamos fazer ali no cantinho a questão, tá? N mais 2. N mais 2. N mais 2. Fatorial mais N mais 1 vezes N menos 1 fatorial sobre N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Pessoal, perceberam que o menor termo aí é N menos 1. Então eu vou fazer com que todos os termos cheguem a N menos 1, tá? É a coisa mais simples que tem que fazer aí. Porque quando eu fizer isso, esse N menos 1 vai sumir. Então, ó, eu vou mexer nesse cara até ele chegar em N menos 1 fatorial. Porque esse N menos 1 tem que sumir, tá? E ele só vai sumir se eu fizer esse chegar a N menos 1. Então vamos lá. Eu tenho N mais 2, que multiplica N mais 1, que multiplica N, que multiplica N menos 1. Mais N mais 1, que multiplica N menos 1. Fatorial. Sobre N mais 1 vezes N menos 1 fatorial. Professor, por que esse cara aqui, ó, aqui tem um fatorial, tá? Por que o senhor reduziu a N menos 1? Percebam aqui. O que é que eu tenho de semelhante aqui nessas contas? Olha, eu tenho N mais 1, N menos 1 nesse. Eu tenho N mais 1, N menos 1 nesse. Então, eu percebi que o N mais 1 e o N menos 1 ia se repetir aqui em todos os termos. Como ele está se repetindo em todos os termos, dá para a gente tirar o termo semelhante, colocar ele em evidência. Ou simplesmente cortar já direto, tá? Mas como eu não quero fazer cortando direto, eu vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar N mais 1, que multiplica N menos 1, fatorial, aí parênteses. Aí vai ficar N mais 2, que multiplica N mais 1, sobre N mais 1 vezes N menos 1, fatorial. Esse cara quer com esse, ó. Esse quer com esse quer com esse. O fatorial quer com o fatorial. Sobrando apenas N ao quadrado mais 2N mais 1. Então tá aqui, ó. Simplifiquei minha expressão e ela resultou em uma equação do segundo grau. Certo, pessoal? Não é difícil. Toda vez que tiver uma questão de simplificação, pensa, tá, pessoal? Olha para a sua expressão e pensa o seguinte. Você tem que se fazer a pergunta. Quem é o menor termo? Se você encontrar o menor termo, todos os demais têm que ser reduzidos até chegar no menor. Foi isso que eu fiz. Quem é o menor termo? N menos 1. Então eu fui lá e olhei que era o maior também. N mais 2. Então eu peguei N mais 2 e saí descendo com ele até chegar a N menos 1. Tá? Eu fiz retirando 1. Lembra da definição de fatorial, né? É uma multiplicação regressiva de N fatores até o número 1. Então eu só fiquei tirando 1. N mais 2 menos 1, N mais 1. N mais 1 menos 1, N. N menos 1, N menos 1. E assim sucessivamente. Beleza? Então está feita aí essa outra questão. Deixa eu ver aqui mais uma. Vamos ver aqui mais uma questão. Olha só a questão número 5, né? Que é um daqueles princípios lá, né? O primeiro princípio lá sei lá como é o nome. Vou olhar aqui o nome do cara. Esses nomes eu desconheço, esses nomes. Não, da inclusão e da exclusão. Vamos lá. Princípio da inclusão e da exclusão. Vamos ver como é que fica. Espero que todos tenham feito, tá? Dá a pausa no vídeo e pega a correção, tá, pessoal? Que daqui a pouco eu apago novamente e vocês ficam aí. Então vamos lá, olha só.
Professores de matemática de uma cidade foram entrevistados sobre a escolha de material didático a ser utilizado durante o ano letivo. 3 autores foram mencionados, e 1000 professores preferiam o autor A e B. 1000 preferiam os autores A e C. E outros 575 docentes preferiam os autores A, B e C. Considerando que 3.000 professores escolheram o autor A quantidade que optou somente pelo autor A é igual a quanto? Ora, a gente pode até ler de novo a questão, mas a gente pode fazer a análise dela aos poucos, tá? Vamos ver aqui como é que fica. Olha só. Numa cidade, né? Os professores de matemática vão ser entrevistados para a escolha do material didático, certo? E aí, ó, 3 autores foram mencionados. Então, eu tenho um livro do autor A, um livro do autor B e um livro do autor C, certo? São 3 autores. Aí ele fala o seguinte, ó, 1000 professores preferiram os autores A e B. Então, eu tenho 1000 professores com o autor A e B. Depois ele vem me dar mais 1000 preferiram, 1000 mais 1000 preferiram A e C. E outros 575 preferiram A, B e C. Considerando que 3.000 professores escolheram o autor A, olha só, 3.000 professores escolheram o autor A. Então, ó, esse mais esse tem que dar 3.000, certo? E não dá 3.000, só dá 2.575. Então, vamos ver o que acontece. 3.000 professores escolheram o autor A. A quantidade que optou somente pelo autor A é igual a. Aí vocês iam me dizer, professor, se aqui dá 2.575, a quantidade que só optou só por A é o restante, é só subtrair esse por esse. Será que é? Lembra lá da definição, tá? A definição fala o seguinte, ó, que o número de elementos do conjunto A menos o número de elementos de A união B menos o número de elementos de A união C menos o número de elementos de A inter B, inter C, tem que ser igual a 3.000. Ou melhor. Né? Pronto, essa é a expressão. Vamos ver como é que fica. Eu só vou poder dizer quantos ainda faltam, quantos professores escolheram somente A se eu resolver essa representação. Porque vocês observaram que esse cara aqui, ó, é a interseção de A e B. Esse cara aqui é a interseção de A e C. E esse cara aqui é a interseção dos 3. Né? É a interseção dos 3. Esse cara aqui é a quantidade que só escolheram o material A. Então tem que... Se a gente for montar um conjunto, como é que fica? Como é que fica, né? Você pegar aqui, ó, esse. Conjunto A, B e C. Eu sei que aqui dentro é 575, sem sombra de dúvida. Porque esse foi o que escolheram os 3. Certo? Aqui, ó, eu tenho uma coisa que ninguém escolheu, A, B e C, ao mesmo B e C, sozinho. Tá? Então aqui eu vou colocar 0. Não sei se é, mas eu vou colocar porque a definição não mostra. Então eu vou colocar 0. A e B, 1000. A e B, 1000 é a interseção. Então é aqui, ó. 575 mais 425 dá 1000. Dá 1000. Aí eu venho para aqui. A e C também foi 1000. Então aqui também tem mais 425. Olha só. Beleza. Só que ele fala que 3.000 pessoas, 3.000 professores escolheram só o livro A. Então, se você observa o seguinte, se eu faço a somatória desse mais esse mais esse, isso aqui dá 1.425. E aqui tudo tinha que dar 3.000. 3.000 menos 1.425
vai me dar 5, né? 7, 5, 2. Então, 2, 5, 7, 5. Então, tá aí a nossa expressão, certo? Então, todos os professores que escolheram o livro A, todos eles estão aí, certo? Deixa eu observar aqui, porque ele faz pela equação, a gente vai fazer pela equação, certo? Na definição nós temos o seguinte. Vamos ver aqui. Eu fiz a subtração errada, foi porque o meu está dando isso. Ah, tá, eu fiz a subtração errada. Fiz assim aqui. Isso. Fiz a subtração errada. Era isso que eu estava aqui parado, porque eu disse o livro, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada que estava dando muito alto, certo? Então aqui é 1575. Beleza. Então, ó, essa é a representação se a gente estivesse respondendo lá por conjunto, mas a gente não está respondendo por conjunto. Vamos responder por essa expressão. Número de elementos de A menos a interseção de A e B, a interseção de A e C, a interseção de A, B, C. Foi o que eu fiz aqui, né? Então vamos lá. 3.000 menos. Quem é esse aqui? AB. Quem sabe? AB vai ser 1.000 menos 575. AB. Né? Tem que dar esse valor. Menos NAC. Quem é NAC? 1.000 menos 575. Que é esse cara aqui. Menos esse que é 575. Ah, tá aí. Se você fizer tudo isso, você tem que dar 1.575, que foi o que a gente achou ali, tá? Sem sombra de dúvida. Esse cara aqui vai dar os meus 425. Esse cara vai dar os 425, tá? Então, resolvendo tudo isso, a gente chega em 1575, que é a mesma resposta que eu encontrei fazendo ali pelo diagrama de Venn, né? Pela representação de conjunto. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, tá? Na resolução do exercício. E depois aí vocês podem fazer o comentário. Professor, teve a questão fulana de tal que eu não consegui responder. Falhar a questão no Classroom, você falhar a sua observação no Classroom, ou se não, você pode fazer no grupo. E aí na próxima aula eu vou fazer a correção para vocês, tá? Vocês podem dizer, professor, eu gostaria de ver a correção. No próximo vídeo eu gostaria de ver a correção da questão fulana de tal da página tal, certo? E aí a gente faz essa correção. Agora a gente tem que parar a correção do exercício e ir para a nossa videoaula nosso próximo conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Permutação. Vamos lá, pessoal. Permutação, tá? Esse é o assunto do nosso novo capítulo, tá? Página 227, aí. Vocês colocam aí na página 227, que a gente vai ver esse conteúdo. Módulo 2, capítulo 3, não é isso? Permutação. Permutação trabalha com os mesmos princípios lá do princípio da contagem, né? Adição, princípio aditivo, princípio multiplicativo, certo? Trabalha com fatorial. Então ele está dentro do mesmo conteúdo. É só uma parte a mais, é só o assunto evoluindo, beleza? Então vamos lá. A gente começa com a definição de agrupamento. Agrupamento. Pela definição utilizada no livro, tá? E aí eu vou até ler a definição que o livro fala, olha só. Em análise combinatória, os agrupamentos com o mesmo número de elementos podem diferir entre si pela ordem ou natureza, certo? Então, eu posso agrupar elementos que vão diferir pela ordem que você está colocando ele, arrumando ele, tá? Ou pela sua natureza. Exemplo. Eu tenho uma coleção lá, que na minha coleção é composta pelos objetos do Ayrton Senna. Vamos lá, eu tenho um capacete, eu tenho uma jaqueta, eu tenho um volante, tá? Eu tenho uma imagem da Ferrari, do carro que ele corria, né? Então, eu tenho uma coleção que está diferindo pela natureza. Cada objeto é um objeto. Todos eles vieram de um único esporte,
tá? Mas estão se diferindo por causa da natureza. Ou eu posso ter uma coleção de bonés, beleza? Só que a minha coleção de bonés são bonés extravagantes, né? Bonés de cores diferentes. Então, eu coloco em ordem crescente das cores em relação ao arco-íris, né? Então, eu vou pegar meus bonés, quando eu arrumo ele, eu coloco ele pensando nas cores do arco-íris. Então, você tem também aí um agrupamento que difere por causa da ordem, tá? Então, a primeira cor do arco-íris é fulana, a segunda é ciclana, a terceira... Então, você está colocando isso em ordem. É a mesma coisa quando você está participando de uma competição. Tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, se você chegar em primeiro, é uma premiação. Se você chegar em terceiro, é outra. Se você chegar em quarto, você não ganha nada. Então, difere pela ordem, né? Esses agrupamentos. Então, a gente tem a definição de agrupamentos que diferem pela ordem e agrupamentos que diferem pela sua natureza. Então, vou colocar aqui, ó, agrupamentos que diferem pela ordem. E a ordem tem que estar relacionada à ordem da primeiro, segundo, terceiro, quarto e pela natureza. Natureza. Certo? Então, o que fosse natureza é em relação ao tipo de elemento. Então, vamos ver aqui o que é que ele fala no nosso módulo, o que ele ainda fala, menciona. Olha só. Agrupamentos que diferem pela ordem. Dois agrupamentos com o mesmo número de elementos diferem pela ordem se eles possuem os mesmos elementos, mas em ordens diferentes. Tá? Então, eu peguei aqui, ó. Ele pegou aqui como exemplo, pela ordem, ele pegou 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2. Esses dois elementos, eles são agrupados com os elementos iguais. Ele tem o elemento 1, tem o elemento 2, tem o elemento 3. Só que estão agrupados em ordens diferentes. Um nem tanto, né? Mas eu vou colocar um aqui no final para ficar. Beleza? Pronto. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então você observa que eles estão em ordens diferentes. O 2 nem tanto, né? Vamos mexer no 2. Vou colocar aqui, ó, 2, 3, 1. Então estão em ordem diferente. Então toda vez que eu faço um agrupamento 2, toda vez que eu mexo, eu estou formando um novo agrupamento. E esse agrupamento está em ordem diferente, né? Quem é que está na primeira posição? 1. Quem está na primeira posição? O 2. Então, tá vendo que a ordem difere? Então, esse é um tipo de agrupamento que difere pela ordem. Vou ler de novo, tá? Dois agrupamentos com o mesmo número de elementos diferem pela ordem se eles possuem os mesmos elementos, mas em ordem diferente. Então, eu posso ter dois agrupamentos que têm os mesmos elementos, certo? Só que a ordem que os elementos estão dispostos é diferente da ordem que o outro elemento está disposto. Então, aí eu tenho essa relação, tá? Exemplo disso, por exemplo, eu posso montar uma comissão com diretor, vice-diretor e tesoureiro. De quantas formas eu posso montar essa comissão com 3 pessoas? E toda vez essa montagem, esse agrupamento vai ser diferente, porque o cargo de diretor, vice-diretor e tesoureiro tem funções específicas. Então, quem for o primeiro vai ser diretor, quem for o segundo vai ser vice-diretor e quem for o terceiro vai ser tesoureiro. Então, essa ordem aí importa, beleza? Então, vamos lá agora pela natureza. Dois grupos com os mesmos números de elementos diferem pela natureza se eles possuem elementos diferentes, elementos distintos. Então, tá aqui, ó. Exemplo para isso, eu posso pegar até o mesmo exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São dois grupos, tá? De elementos que diferem pela natureza. Esse elemento aqui não é igual a nenhum esse. Esse elemento também não é igual a nenhum. Esse elemento também não é igual a nenhum. Assim como esse não são igual a esse. Certo? Então, são elementos que se diferem pela natureza. Certo, pessoal? Então, temos aí a definição de agrupamento. Lembrem dessa definição, tá? Essa definição de agrupamento é muito importante para a gente entender alguns termos que, porventura, vão surgir, tá? Então, a gente tem dois tipos de agrupamento. Um que difere pela ordem, é a posição que aquele elemento está. Eu posso ter grupos formados com as mesmas pessoas, mas em ordens diferentes, tá? E elementos que se diferem pela natureza. São dois grupos formados com elementos diferentes, certo? Vamos ler de novo? Ó. Dois agrupamentos com o mesmo número de elementos. Tem o mesmo número de elementos. Diferem pela natureza se eles possuem elementos diferentes. Elementos diferentes. Pode ter o mesmo número de elementos, mas possuir elementos diferentes.
Beleza? Então tá aí. E aí a gente vai para permutação. Permutação, pessoas. O conteúdo de permutação, ele é simples de se resolver. Por que é simples de se resolver? Porque uma permutação nada mais é do que um fatorial. Se você lembrar da definição de fatorial, né? Que fatorial é uma multiplicação regressiva de n fatores até o número 1, então você certamente vai lembrar com facilidade da definição de permutação. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Olha só a definição do módulo. Logo antes é bom ler a definição do módulo para a gente tentar entender e explicar. Uma permutação simples, e aí a gente já começa com a definição de permutação simples, tá? Porque a permutação se divide em simples e com repetição, mas aí a gente vai ver assim. Uma permutação simples de n elementos distintos é qualquer agrupamento desses n elementos. Em outras palavras, permutações simples são agrupamentos que se diferem pela ordem. Olha, se diferem pela ordem, tem os mesmos elementos. Então, lembra lá da definição? Ó, eu tenho 3 alunos e quero montar uma comissão com diretor, vice-diretor e tesoureiro do grupo estudantil, por exemplo. E aí? São mesmos elementos, mas diferem pela ordem. Então, se eu tiver, por exemplo, o número 1, 2, 3, eu posso formar os seguintes números. 123, 132, 231, 213, 312, 321. Esses são os elementos que eu posso montar, os grupos que eu posso montar com os elementos 1, 2, 3. Todos eles são formados pelos mesmos elementos, todos os grupos são formados pelos mesmos elementos, mas que, por definição, se diferem um do outro pela ordem, que é justamente o que a definição de agrupamentos nos revela, que agrupamento de elementos que são formados por elementos iguais e se diferem apenas pela ordem é um tipo de agrupamento. Beleza? Certo. Visto essa representação, o seu módulo aí, tá? Ele ainda dá, deixa eu ver se ele dá mais um exemplo, dá não. Ele fala dos elementos 4, 5, 6. E aí ele faz a mesma coisa que eu fiz, só que com os elementos 4, 5 e 6. Aí depois ele vê o seguinte, ó, cálculo do número de permutações simples. Como é que a gente faz para calcular a permutação simples de um elemento? Certo? Para calcular a permutação, a gente faz o seguinte. A permutação de n elementos é igual a n fatorial. N fatorial, certo? Professor, n fatorial? N fatorial. Porque eu só quero saber quantos agrupamentos eu vou ter no final de tudo. Beleza? Eu vou formar agrupamentos com os mesmos elementos, com agrupamentos que têm a mesma quantidade de elementos e são os mesmos elementos. Sempre. Então eu posso determinar quantos agrupamentos eu posso ter. Por exemplo, quantos elementos eu tenho aqui ao todo? 3. Quantos agrupamentos eu formei? 6. Eu posso calcular isso pela permutação? Posso. Permutação de 3 elementos é igual a 3 fatorial. 3 fatorial é 3, multiplicação regressiva. 3, 2, 1. E esse produto me dá 6. É justamente a resposta que eu tenho aqui, certo? Então eu posso pedir para você, ó, quantos grupos eu posso montar com 10 elementos, certo? Quantos grupos eu posso montar se eu tenho 10 elementos? 10 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Multiplica tudo e você vai ter a quantidade de grupos que você pode montar a partir desses 10 elementos. Certo? Vamos lá. Tem uma curiosidade.
se vocês assistem, por exemplo, o programa do Caldeirão do Hulk, né? Caldeirão do Hulk tem aquele lá, Novos Talentos, né? Criança Gênio, sei lá. Eu esqueço o nome, mas geralmente dia de sábado eu assisto, tá? Então tem aquela prova que é para eles determinarem a sequência da carta, né? Ele vai lá, embaralha a carta e dá para os meninos decorar aquela sequência. Aí eles vão decorando e na hora no palco ele tem que dizer a sequência que eles pegaram. E aí eu estava assistindo no primeiro programa, aí teve um daqueles meninos que disse, o Luciano disse, olha, se a gente for montar todas as sequências possíveis é muito maior do que todos os grãos de areia que existem na praia, né? Então, um aluno foi e disse, não, Luciano, para a gente calcular isso é só fazer um fatorial, é 52 fatorial. Ou seja, eu tenho 52 cartas e vou agrupar elas de 52 em 52 de forma diferente. A partir do momento que você tira uma carta de cima e coloca embaixo, é um agrupamento diferente, pessoal, aquilo ali. Ou seja, então como eu posso fazer essa contagem? Por permutação simples. Permutação de 52 é 52 fatorial, certo? E aqueles meninos lá de 10 aninhos já, 10, 11, 12 anos, 13 anos, né? Já sabem da definição do fatorial, né? Que até no dia eu digo, eita, poxa, já sabe fatorial, eu tô ferrado mesmo, né? Eu não sei de nada. Então, continuando, né? Continuando. Então, ele fala aqui, ó, permutação. Ele dá exemplo aqui, né? Ó, qual o número de permutações simples que podem ser formados com 5 elementos distintos? Ora, eu tenho a permutação de 5 elementos. 5, 4, 3, 2, 1. Permutação de 5 vai ser igual a 120, né? Professor, tem uma palavrinha aí que ele disse interessante. E eu prestei atenção. Não sei se vocês prestaram atenção, né, no exemplo. Ele fala de 5 elementos distintos. Se for distintos, é a permutação simples, que é o que a gente está vendo. Permutação simples. Se não forem elementos distintos, eu tenho o que a gente chama de permutação. Eu tenho o que a gente chama de permutação com repetição. Tá, pessoal? E a gente vai ver daqui a pouco permutação com repetição. Tem mais um exemplo aqui, ó. Quantos e quais são as permutações simples que podem ser obtidas com as letras da palavra sol? Então, eu tenho a palavra sol. Quantas e quais são? Ora, quais são? Simples. Boto S, ó. Primeira é sol. A segunda é essa, com L. Los. Depois, com O. Essas são elas. Quantas são? 6. Se eu quisesse calcular isso, P3. 3 fatorial, que é igual a 6. Por que eu ia fazer P3? Porque a palavra sol só tem 3 elementos. Tá? Conta quantos elementos tem a palavra lá e você coloca. Professor, e a palavra papagaio? Eita, papagaio fica complicado. Por quê? Tem muito A aí, ó. Tem muito P. Então a gente tem uma permutação com repetição novamente, certo? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vê a questão. Você está olhando para a questão? Tô, beleza. Então identifica quais são os elementos ali para você poder ter um caminho a seguir, certo? Vamos lá continuar. Vamos ver agora permutação com repetição, certo, pessoal? Vou apagar aqui. Lembrando que se quiserem copiar, tá? Pausa o vídeo e copia. É até bom que a sua mente dá uma descansada da minha voz linda e maravilhosa, não é isso? Então vamos lá. Permutação com repetição. Para calcular a permutação com repetição, o processo é praticamente parecido com o processo que a gente calculou permutação simples, tá? É só fazer um fatorial. Porém, todavia, no entanto, a gente tem que fazer algumas ressalvas. Quais são as ressalvas, professor?
Justamente pelo nome, permutação com repetição. O que é que está se repetindo? Os elementos. Eu tenho elementos iguais, certo? Então, se eu tenho elementos iguais, para montar minha permutação com repetição, eu tenho que levar em consideração esses elementos aí, certo? Então, toda vez que eu for calcular uma permutação com repetição, eu tenho que fazer a seguinte representação. Pn, aí aqui eu tenho ó, um alfa, um gama, infinitamente, vai depender das repetições, certo? Isso vai ser dado por n fatorial sobre alfa fatorial vezes gama fatorial vezes assim sucessivamente. Essa é a expressão. Mas antes de tudo, vamos ler o que é que nosso material está nos dizendo, tá? Ele fala o seguinte, ó, na página 227, acompanha aí. Na permutação simples, permutam-se n elementos distintos em n posições. Agora, segue o caso em que entre n elementos podem existir elementos repetidos. Por exemplo, calculam-se quantos anagramas são formados com as letras da palavra banana. Será que é P6, como seria na permutação simples? Certamente não, pois a palavra banana possui 3 letras A e 2 letras N. E, ao permutar as letras A e N entre si, não se altera o agrupamento. Verdade, né? Porque, por exemplo, se eu escrever a palavra banana, e aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse A daqui e vou tirar esse A daqui. O que estava aqui eu vou jogar aqui. E o que estava aqui eu vou jogar aqui. Vou tirar esse N daqui e vou colocar ele aqui. E o que estava aqui eu coloquei aqui. Modificou alguma coisa? Não. Então não dá para contar esse anagrama, tá? Essa modificação da letra A, de posição de letra A para posição de letra A, ou de letra N para posição de letra N, não dá para a gente contar, porque o anagrama é o mesmo, tá? Ele se repete, fica igualzinho ao primeiro. Então não dá para contar, beleza? Justamente porque, por causa dessa definição, são 3 A's e 2 N's. Então não dá para a gente ver isso, beleza? Seguindo, a gente vai ver o seguinte. Olha só, já botou aí a expressãozinha para calcular, ó, os casos. E aí, para calcular a permutação com repetição, a gente lança a mão dessa expressão, aonde alfa e gama representa a quantidade, tá? É a quantidade, não é a letra, não é o número que se repetiu, é a quantidade de números que se repetiram. Por exemplo, banana. O A se repete 3 vezes, o N 2 vezes. Então seria 3 e 2. Beleza? O N vai ser quem? A quantidade de letras que formou aquele anagrama. Então a palavra banana tem quantos anagramas? Banana. São 6 anagramas. Então ali seria 6, aí depois seria 3 e 2. Certo? Para a gente calcular quantos anagramas tem a palavra banana. Beleza, pessoal? Então é a partir dessa definição que a gente vai calcular a permutação. Então como é que fica isso? Olha só. A permutação da palavra banana vai ser P de 6, 3 fatorial, 2 fatorial. Então eu tenho 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então isso aqui vai ser 6, 5, 4, 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 vai cair com 3, certo? E vai sobrar 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Sobre 2. Isso é igual a 60. Então a palavra banana tem 60 anagramas. Pessoal, o que é anagrama? O professor está falando de anagrama ali, eu não sei o que é anagrama. Anagrama nada mais é do que você permutar letras. Quando eu peguei a palavra sol, tudo isso aqui são anagramas, ó. São os anagramas da palavra sol. Com a palavra sol, mudando a ordem das letras dessa palavra, eu obtenho esses anagramas. Os anagramas nada mais são as palavras formadas com a letra de uma palavra já existente, tá? Se você pegar qualquer palavra e modifica lá as letras de posição, você está montando anagramas. Então, quando eu falei aqui, ó,
Quantos anagramas a palavra banana tem? Você pode contar 60 anagramas. Professor, mesmo tendo aquela quantidade de letras repetidas, ainda tem 60 anagramas? Tem 60 anagramas. Você quer saber quantos anagramas tem uma palavra que tem 6 letras e não se repete? É só calcular pela simples. Já vamos calcular pela simples. Com 6 letras sem se repetir, tá? 6 fatorial, que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui, ó, dá 720. Ou seja, uma letra que não tem repetição, ou melhor, uma palavra que não tem letras repetidas com 6 letras, ela vai ter 720 anagramas. Beleza? É isso aí. Vamos continuar. Vamos continuar? Pra gente observar aqui, ó, pra gente finalizar essa parte do módulo, eu pelo menos eu ainda quero fazer pelo menos uma questão, né? Vou ver se eu consigo. A gente entra na última permutação. Professor, já tem uma permutação, o senhor disse que era permutação simples e com repetição. Sim, as principais são essas. Mas existe uma permutação aqui que é bem interessante, que é a permutação circular. Ela é um caso à parte. E aí quando a gente fala, toda vez que eu estou dando aula e falo sobre permutação circular, sabe do que eu lembro? Às vezes parece besteira que eu falo, mas assim, pessoal, são situações que me remetem ao que eu estou fazendo, tá? Geralmente eu ligo um assunto a um fato histórico, a uma situação da minha vida, a uma coisa que está passando na televisão, como eu já falei aqui, né? E toda vez que eu falo de permutação circular, eu lembro da tábula redonda. Quem lembra da tábula redonda? Né? Quem assistiu o filme de Rei Arthur, quem já leu alguma história de Rei Arthur, né? Sabe que o Rei Arthur tinha uma tábula redonda onde ele se sentava com os seus companheiros, né? Era uma mesa, né, de formato circular, onde ele sentava com seus companheiros. E toda vez que a gente calcula a permutação circular, eu lembro dessa definição. Porque eu posso perguntar a vocês de quantas formas eu posso agrupar aqueles cavaleiros em torno daquela mesa. Como é que vai ser feito isso, tá? E quem vem nos dar esse cálculo é justamente a permutação circular. Permutação circular representada por PC, tá? A representação é n fatorial sobre n. Ou, se preferir, é n menos 1 fatorial. Simples e fácil assim. Por exemplo, vamos tirar na sua casa. Na sua casa a mesa é redonda. A mesa é redonda aí tem 6 cadeiras. Na sua casa tem 6 pessoas. Quais são as combinações possíveis que essas 6 pessoas podem sentar na mesa? Ah, professor, é 720. Não. Ah, professor, é 60. Não, tá? Porque a permutação vai ser dada por esses dois cálculos aqui. Ou você faz dessa forma ou dessa forma. E quando você faz disso, ó, a permutação circular vai ser dado por 6 fatorial sobre 6. Que é a mesma coisa que 6 menos 1 fatorial. Quando você calcula pelo primeiro, 6 fatorial, 720 por 6. Isso aqui, na verdade, é 5 fatorial, né? Esse termo aqui. Lembrando que eu estou fazendo por parte, tá, pessoal? Estou fazendo pelas duas expressões. Preste atenção que eu estou fazendo pelas duas expressões, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui que 720 por 6 dá 120. E quanto é 5 fatorial? 120. Então, toda vez que você está lá na mesa da sua casa, na mesa do restaurante, você e mais 6 pessoas, você e mais 5 pessoas, dando 6, né? Quantas formas vocês têm para se sentarem naquela mesa de formas diferentes, né? Então, você vai ter, ó, 120 formas diferentes de vocês se sentarem. Imagina, então, quanto menos cadeira tem, né? Quanto menos pessoas tem para se sentar na mesa redonda, então você vai fazendo esse cálculo com menos pessoas, beleza? Então tá aí uma situação que é bem do nosso convívio, né? Querendo ou não, sempre você encontra uma mesa redonda onde sentam as pessoas. A mesa não precisa nem ser redonda. Se você pegar uma mesa, automaticamente você senta ao redor da mesa, né? Por mais que a mesa seja quadrada ou oval, quando você senta na mesa, você senta ao redor da mesa. Então você pode fazer esse cálculo aí
sempre que você estiver sentado aí em algo que seja de forma circular, certo? E aí esse capítulo é bom porque tem vários exercícios nele, né? E aí, ó, a primeira questão, só para a gente fazer uma questão, para a gente não ficar sem fazer nada esse tempo todo, né? Já que vocês estão querendo estudar bastante, então vai aí, ó. Primeira questão. Quantos são os anagramas da palavra teste? Ó, a palavra teste, vou até fazer aqui, ó, pequenininho, ó. Teste para a gente finalizar, tá? Teste tem 5 letras e tem 2 T's e 2 E. Então, quando eu fizer, vai ser uma permutação com repetição. Então, P de 5, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. 5, 4, 3, 2 fatorial. Multiplicando, né? Sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 sai com 2. 5 e 4, 20 e 23, 60. 60 por 2, 30. Então, eu tenho 30 anagramas. Bem simples, né? Só para começo de conversa, só para a gente passar mais um pouquinho do tempo e finalizarmos a nossa aula de hoje. Certo, pessoal? Então, lembra disso, tá? A gente fez uma correção do exercício. Eu fiz apenas 3 ou foi 4 questões, não me lembro agora, não me recordo, porque foi no começo da aula. E aí, se você ficou com alguma dúvida em alguma questão lá daquele exercício, fala comigo lá no grupo ou pelo próprio Classroom, deixa lá um lembrete. Professor Rony Clay, olha, eu não entendi a questão fulano de tal e gostaria que no próximo vídeo que o senhor gravasse, o senhor mandasse essa questão resolvida pra gente poder ter uma ideia como é que se faz. Beleza? É até uma forma de você estar recordando aí os assuntos que já estão se passando, tá? Porque depois a gente vai cobrar isso de vocês na forma do simulado. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima videoaula.